Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é Nostalgia, sejam todos bem-vindos ao meu canal e hoje estamos aqui com um grande iceberg de programas infantis brasileiros. Lembrando que esse iceberg aqui não é um iceberg para se lembrar de todos os programas brasileiros, é algo parecido com o que eu fiz naquele iceberg de músicas brasileiras. Eu vou pegar alguns fatos, algumas polêmicas, algumas informações assim que são bem comentadas, relevantes ou tem a sua obscuridade e merecem estar aqui no seu iceberg para poder comentar com vocês. Então não, eu não vou falar de todos os programas, mas vai ter muita informação bacana por aqui. Dado o recado, bora para o vídeo. Eu sei que esse assunto já é super comentado na internet, mas como estou falando de um iceberg de programas infantis, eu teria que colocar isso aqui logo no início, que é a respeito do fim da TV Globinho. Eu vou resumir a história porque todo mundo já sabe, né? TV Globinho, programa esse super popular devido aos desenhos animados exibidos nele. Lá em 2012, a gente se lembra que ele deu lugar ao programa Encontro com Fátima Bernardes. Sendo assim, a TV Globinho era só exibida de sábado, mas isso não durou muito, porque lá em 2015 ele também foi substituído pelo programa É de Casa. Muitas pessoas apontam que foi por conta da Fátima Bernardes e tudo mais, e essa teoria ganhou mais voz depois que a Fátima Bernardes participou de uma entrevista e disse o seguinte: "Eu estava com vontade de fazer uma coisa diferente. Comecei a olhar a grade da Globo. Na época o Globo Rural era diário, tinha a Globo Rural, Jornal Local, Bom Dia Brasil, Ana Maria Braga e de repente desenho. Aí Jornal Local, Globo Esporte, Jornal Hoje. E eu falei, gente, esse desenho está perdido nesse meio." Muitas pessoas a partir disso já declararam Fátima Bernardes como a culpada pelo fim da TV Globinho. Mas não é bem assim. E a resposta é bem simples. Dinheiro! Eu não sei se vocês se lembram, mas lá em 2014 foi criada a Resolução 163, que proíbe a publicidade direcionada a crianças. E essa lei foi feita pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Assim, muitos programas infantis já não davam mais aquele dinheiro para a emissora, porque quando a gente assistia a TV Globinho, a gente via propaganda de brinquedo, de bolacha traquinas, de todinho, tudo relacionado ao público infantil, né? E de repente, não pode mais. Então foi por conta disso mesmo que eles resolveram cancelar os programas infantis. O SBT ainda manteve, ainda deve ter alguma coisa, a TV Cultura também, mas boa parte dos canais encerraram a sua programação infantil por causa disso. Então não é exatamente por conta da Fátima, mas mais exatamente por causa dessa lei que impede a Globo de lucrar com desenhos animados. Graças a um inscrito meu, eu descobri que o primeiro programa infantil brasileiro foi uma atração circense que estreou com o nome de Circo na TV, lá na TV Tupi. Segundo informações que eu encontrei, ele tinha como mestre de cerimônia Walter Stewart, que também se encarregava da produção do programa. Luiz Galon ficou encarregado da direção de TV e as pantomimas ficavam por conta dos palhaços Fusarca, Torresmo e Positivo. E o palhaço Carequinha que ficava com a atração principal do infantil. Logo depois ele passou a se chamar Circo Bombril por conta da entrada do patrocínio do Bombril. Em São Paulo e Rio de Janeiro eles tinham as suas versões independentes desse programa, mas não só nesses estados. Também foi ao ar na TV Paraná, por exemplo, onde ficou no ar até o ano de 1965. Sítio do Pica-Pau Amarelo também é um programa que marcou muitas gerações, desde os nossos avós até a nossa geração com aquela versão mais nova transmitida pela Globo, e também aquela outra versão da Globo que era do final dos anos 70 até o final dos anos 80. E o Sítio do Pica-Pau Amarelo foi um sucesso tão grande na época que o programa foi vendido para vários países, como Angola, Portugal, Chile, Colômbia, Itália, Nicarágua, Paraguay e Colômbia. Cos'era quella storia che mi ha raccontato Pippo? Forse l'ha visto anche lui. Quello lì è un altro. Lui sì che è coraggioso. Nonna, Emilia è uscita proprio quando la luce era là fuori, sai? E ainda em 1979,
A Unesco elegeu o Sítio do Pica-Pau Amarelo como um dos melhores programas infantis do mundo. Bom, a gente sabe que o Sítio do Pica-Pau Amarelo já recebeu várias adaptações na TV. Então nós tivemos a primeira, que foi em 1952, na TV Tupi. Depois, lá em 1964, nós tivemos outra feita pela TV Cultura. Lá em 67, outra feita pela Bandeirantes. E aí nós tivemos as versões da Globo, que foram as que mais se popularizaram, né? Só que existem polêmicas em torno do autor das histórias, Monteiro Lobato. Tem a polêmica do racismo, da maneira que ele se referia à tia Anastácia em algumas histórias. Tanto é que nas adaptações para a TV, pelo menos as mais recentes, existe um cuidado maior para que essas frases não se repitam. Quanto às versões mais antigas, eu não sei porque eu nunca cheguei a assistir. Monteiro Lobato também recebeu comentários negativos de políticos brasileiros, que diziam que o seu trabalho era antipatriota. Também falavam que o Monteiro Lobato falava mal do governo para as crianças e que isso era um tanto indelicado. Então Lobato respondeu que era importante para ele transmitir o seu espírito crítico através de suas histórias e que as pessoas estavam habituadas a mentir para seus filhos, dizendo que o Brasil era um país realmente maravilhoso. O Monteiro Lobato também tinha uma vibe meio fanfiqueira, porque ele criava muitas histórias onde os seus personagens se encontravam com personagens de outros contos, como por exemplo Alice do País das Maravilhas, Peter Pan e Capitão Gancho, além de personagens de contos de fada que estavam em domínio público. Até aí não tem problema, né? O problema é quando tem direitos autorais envolvidos. Ele também já usou em suas histórias pessoas reais de Hollywood e outros personagens de desenhos animados, como por exemplo o Gato Félix. O cara adorava uma fanfic de crossover também, né? Um exemplo disso é no livro Reinações de Narizinho, que tem um gato ladrão que se faz passar pelo Gato Félix, que depois é desmascarado pelo Visconde. E ainda no mesmo livro, Narizinho sonha que Tom Mix estava no sítio. Em Memórias de Emília, a boneca falante inventa um encontro dela e de Shirley Temple. Agora chore, Wattpad. No mesmo livro, aparece Capitão Gancho lutando com Popeye. E em um capítulo chamado de Histórias Diversas, nós temos, além do Gato Félix, o Mickey Mouse. Bom, enquanto estava nos livros, eu acho que isso não foi um problema. Não sei também se deu algum problema de direito autoral na época. Se você tem informações a respeito disso, pode comentar aqui, seria uma informação bem interessante. Mas quando foi adaptado para a TV, digamos que as coisas mudaram um pouco, porque senão eles teriam sérios problemas com direitos autorais, não é mesmo? Então, quanto aos personagens de Hollywood, eles foram substituídos por outros. Por exemplo, lá na história de Emília, a Shirley Temple foi substituída por Tony Power, que seria um ator fictício criado para a série de TV. O Popeye foi substituído por uma paródia dele mesmo, sendo o Marinheiro Popó. E a lata de espinafre era uma lata de açaí. Cara, tem que ser brasileiro para fazer uma coisa dessas. Já em Histórias Diversas, o Mickey Mouse foi substituído por Dom Ratão. Nós estamos numa festa, quem convida dá banquete e nós fomos convidados. Já no episódio Reinações de Narizinho, o gato ladrão que se passava pelo Gato Félix foi substituído por um gato chamado apenas de O Gato Contador de Histórias, e lembrava bastante o Gato de Botas. Castelo Rá-Tim-Bum foi um dos programas mais marcantes da TV Cultura e é inesquecível até os dias de hoje. Inclusive, se vocês quiserem, é porque eu quero muito, né? Mas eu quero saber a opinião de vocês antes. O Castelo Rá-Tim-Bum pode ser um tema de iceberg aqui no canal, mas depende de vocês, né? Vocês querem? Comenta aqui embaixo. Eu queria bastante fazer um iceberg do castelo. Por isso mesmo que aqui eu falarei apenas as curiosidades mais marcantes do programa, que vão além do falecimento do Wagner Bello, ator esse que fazia o Etevaldo. Aliás, quando ele morreu, ainda faltava gravar um episódio do programa, por isso mesmo nós temos em seu lugar a Etc., que foi interpretada por uma amiga do Wagner. Vocês lembram da musiquinha da Lava Mão, Lava Uma?
essa musiquinha que ecoa na nossa mente até os dias de hoje, né? Parece que não, mas ela só apareceu em 16 episódios do Castelo. Apenas 16! Eu achando que aparecia em todos os episódios, mas não, apenas 16. E Castelo Rá-Tim-Bum tem vários episódios e a gente tinha essa impressão de que aparecia mais vezes, mas na verdade não. Todo mundo conhece o Nino, mas poucos sabem que ele é inspirado na personagem Nina do Rá-Tim-Bum, que era aquela personagem interpretada já por uma atriz adulta que conversava com a sua boneca careca. E o Nino também não era interpretado por uma criança, embora na série ele seja uma criança de 300 anos. O programa foi um enorme sucesso. Eu gostava muito mesmo de Castelo Rá-Tim-Bum. E quando muitas crianças souberam que o programa ia acabar, elas chegaram a mandar cartas com dinheiro para que os atores não parassem de gravar. Vocês estão ligados nisso? Tadinha das crianças, elas pensando que eu vou ajudar o Nino com 50 centavos. Eu vou ajudar o Dr. Vitor mandando uma nota de 5 reais, uma nota de R$1. Na época ainda tinha nota de R$1, né? Mal eles sabem que a produção do Castelo Rá-Tim-Bum custou mais de $1 milhão, então ficaria meio inviável para a cultura devido à crise financeira que ela já passava na época. Tinha a Caipora, que eu achava o personagem mais chato do castelo, mas tudo bem, né? Que eu era criança, não curtia muito os episódios com ela, mas nada contra a atriz e nada contra a personagem. Mas vocês sabiam que a personagem da Caipora era para ser o Curupira? Só que eles mudaram de ideia porque seria muito difícil usar os pés invertidos em cena. E na época, né, os efeitos de computação gráfica não eram tão avançados como nos dias de hoje. Então ficaria meio estranho e muito mais trabalhoso para eles. Então eles desistiram dessa ideia. Tem também uma das passarinhas daquele passarinho Que Som é Esse, que era na verdade a Cissa Meirelles, que é a mulher do cineasta Fernando Meirelles. Essa curiosidade aqui quase ninguém sabe, então eu também selecionei para colocar aqui no iceberg. É que em 1993, eles não tinham exatamente a intenção de criar um Castelo Rá-Tim-Bum como a gente já conhece. A intenção que eles tinham era fazer uma segunda leva de episódios do Rá-Tim-Bum. E nessa segunda leva do Rá-Tim-Bum, teria um quadro chamado Castelo do Dr. Victor. Só que aí eles foram criando, e aí perceberam que seria melhor criar o Castelo Rá-Tim-Bum ao invés de uma segunda leva de episódios do Rá-Tim-Bum. O que você acha disso? Que daria certo ou que é melhor do jeito que tá? Outra coisa que o Cal Hamburger, que é o criador do Castelo, revelou em uma entrevista é que o programa chamou muito a atenção de emissoras estrangeiras na época. E executivos norte-americanos chegaram a visitar o set de gravação e quiseram comprar os direitos do Castelo Rá-Tim-Bum para exibir o programa no mundo inteiro. Só que a TV Cultura acabou não negociando. Apesar disso, o Castelo Rá-Tim-Bum já foi exibido em outros países. Eu acho que até em Cuba já foi exibido, até onde eu vi. A partir de setembro de 2013, a Rede TV passou a exibir aos domingos o programa infantil Fadinha do Brasil. Atenção, crianças, recebam com muito carinho a Fadinha do Brasil, que era apresentado por Suelen Aline Mendes da Silva, também conhecida como Mulher Pera. O programa rendeu altos memes, gerou diversas críticas negativas, tudo por conta da baixa qualidade, pela inexperiência da apresentadora, e bem pouco tempo depois a atração saiu do ar. Aliás, existem vários vídeos de análise desse programa que rendem altas risadas. E a fórmula que já era até então conhecida parece que dessa vez não deu muito certo. O programa era exibido na Rede TV, mas não era exatamente da emissora. Era apenas um horário que o locador pegava para poder exibir o programa. Só que na época deu tão ruim que o locador não pagou o horário do mês seguinte e a Rede TV vendeu essa faixa de horário para outro locatário. Já a Suelen falou que estava realizada com o programa e que ficou chateada com as críticas. Segundo uma entrevista, ela disse: "Hoje sou a fadinha do Brasil, deixei a Mulher Pera para trás. Cresci vendo a Xuxa e queria ser como ela. Todo mundo tem o direito de errar e ter uma segunda chance. Eu estou tendo a minha, e estou correndo atrás do meu sonho sem fazer mal a ninguém." E a audiência também não foi das melhores. A atração mal passou do 0,5 ponto de média na Grande São Paulo.
Clube da Criança foi um programa de televisão infantil brasileiro criado por Maurício Sherman e exibido pela Rede Manchete entre 14 de junho de 83 a 14 de agosto de 98. E como a gente sabe, teve várias apresentadoras como a Xuxa, a Angélica, a Mila Christie, Patti Beijo e a Debbie Lagranha. Mas lá no início, digamos que a coisa era bem diferente. Eram os anos 80 e essa frase já basta pra gente entender o contexto, né? Antigamente era uma TV por família ou nem isso. Às vezes era uma TV pra vizinhança toda. Então todo mundo se reunia pra assistir televisão. Não era como nos dias de hoje, em que cada um tem o seu smartphone, a sua televisão. Eram outros tempos. Então a produção queria algo que chamasse a atenção de todos os telespectadores, se é que vocês me entendem. Então eles queriam algo que chamasse a atenção desde os adultos até as crianças. E foi assim que decidiram que escolheriam a Xuxa como apresentadora. E não só isso, como seu figurino também. Mas teve gente reclamando. Eu sei que eram anos 80 e tudo mais, mas teve reclamações sim, tá? Primeiramente porque a Xuxa tinha acabado de sair naquela famosa revista adulta. E também devido aos filmes que participou, sendo um deles bem polêmico até os dias de hoje. Eu acho que todo mundo aqui já sabe a respeito dessa história, né? Então eles só alteraram um pouco as suas roupas, tirando um pouco daquele erotismo descarado para ganhar ibope. Lembrando que antes não era como hoje, era TV, revista, ida ao cinema e olhe lá. Por isso mesmo que lá no início a Xuxa usava aquelas roupas bem mais chamativas. A princípio a Xuxa não pensava em trabalhar com o público infantil e ela nem tinha experiência para isso. Então, em uma combinação de sua falta de experiência, o cenário e todas aquelas crianças descontroladas, surge a Xuxa Verde. O desenho que não gosta é Família Trololó, e os que eu não gosto são Família Trololó. Sorteio! Tu perdeu! Ih, olha o que ele perdeu. O que você perdeu? Oh, o balancinho! Na verdade, Xuxa Verde é um perfil anônimo no Twitter que faz a gente se relembrar de vários momentos dela no Clube da Criança com vários VTs antigos. E assim, como é algo bem antigo, de VHS e tudo mais, deu uma bugada nas cores. E aí a Xuxa ficou meio esverdeada nessas gravações, por isso mesmo o nome Xuxa Verde. E esses vídeos mostram ela lá no início de carreira, sem as paquitas, toda despreparada, sem saber lidar direito com as crianças. Aliás, foi dessa época que saiu aquele meme lá do Aham, Cláudia, senta lá. Aham, Cláudia, senta lá. Me ajuda, por favor, senta aí, numa boa, legal. Eu acho que vocês devem se lembrar de quando a Eliana estreou Fábrica Maluca. Se você pegou essa época do início dos anos 2000, você provavelmente se lembra. Era um programa que inicialmente trazia dicas e experiências científicas, receitas, matérias externas, entrevistas e apresentações musicais. E claro, tudo contando com a presença de Chiquinho e Pitoco. Mas vocês sabiam que 2 semanas após a estreia, o Ministério da Justiça classificou o programa infantil como inadequado para menores de 12 anos? O que o Ministério Público queria é que o programa fosse exibido após as 8 horas da noite, o que fez com que a Record precisasse recorrer da decisão. Apesar de tudo, o programa não deu tão certo com o público, tinha baixos índices de audiência, muitas pessoas falavam que era o pior programa infantil da televisão brasileira até então, e eles tentaram de tudo. Eles reformularam o programa, tiraram os bonecos, quadros educativos, passaram a promover brincadeiras com a plateia, mas não deu muito certo não, e parece que Eliana já não queria trabalhar tanto assim com o público infantil. O programa passou por críticas, mas também passou por bons momentos, onde teve uma boa audiência, e se encerrou em março de 2004, ficando em torno de 1 ano no ar, marcando também o fim da fase de Eliana trabalhando com o público infantil. Vocês sabiam que Xuxa, no mundo da imaginação, já recebeu um prêmio de
pior programa infantil? Segundo uma matéria da Folha Online, disparado em primeiro lugar com 54% dos votos, Xuxa no Mundo da Imaginação levou o prêmio de pior programa infantil do Troféu Santa Clara, que elege os programas de baixa qualidade da televisão brasileira. Essa categoria recebeu 40.284 votos, dos quais 21.861 foram para o programa da apresentadora Global. Em segundo lugar ficou Bom Dia e Companhia, com 14% dos votos, e também tivemos a Penzone, que era um programa do SBT feito em parceria com o Disney Channel, que ficou em terceiro lugar levando 12% dos votos. Já a Eliana e a Alegria da Record ficou com 7% e o Disney Cruise com 6%. A TV Globinho ficou apenas com 4% dos votos e Sítio do Pica-Pau Amarelo apenas com 2%. E você acha que foi bem feita essa votação ou que não é bem assim? Comenta aqui. Com certeza, os nossos pais devem se lembrar do Clube do Capitão Asa, que foi um programa lançado em 1968 pela TV Tupi como uma homenagem a um falecido herói da FAB que lutou na Segunda Guerra Mundial, que era o capitão aviador Adalberto Azambuja. Outro motivo para eles quererem criar esse programa é que eles queriam superar a concorrência na Globo, que na época apresentava o programa infantil Capitão Furacão, e realmente eles conseguiram. Vocês se lembram da vez que o programa Clube da Alegria sorteou um cachorro? Na época, Carla Pérez apresentava um programa infantil chamado Clube da Alegria, que é ao ar na TV Aratu. Alô, galera de cowboy, alô, galera de peão, quem gosta de rodeio bate forte com a mão. E segundo o site Portal do Dog, apesar das diversas campanhas de conscientização sobre o tópico de sortear ou presentear alguém com um ser vivo, o programa Clube da Alegria, apresentado por Carla Pérez, está fazendo justamente isso. Um dia tiveram uma brilhante ideia de fazer uma promoção chamada Meu Pet, que era válida até o final do mês de outubro de 2013, onde a criança que mandasse o e-mail com a sugestão de nome mais criativo para o cachorrinho o levaria para casa. E isso tudo em 2013, eu acho que se fosse nos anos 80, nos anos 90, ou até mesmo no início dos anos 2000, não teria dado todo esse alarde, mas aqui, né, já estamos em 2013, então as pessoas já estavam mais conscientizadas de que isso não é algo certo, né? Então, após um tempo, a apresentadora esclareceu a situação em um post do Instagram. Apenas para esclarecer esse assunto, eu ganhei um cachorrinho muito fofinho e pelo simples fato de ter vários cachorros, resolvi sortear para alguma família que sonha em ter um cachorrinho. Com sinceridade, qual problema ou maldade existe nisso, gente? Desculpe se ofendi alguém com minha atitude, que julguei ser bondosa. Eu espero que esse assunto acabe aqui. E após o post, Carla Pérez não comentou se cancelou o sorteio ou não, e eu também não encontrei muitas informações a respeito disso. O Cascaveletes foi um grupo de rock do Rio Grande do Sul, mas digamos que suas músicas não eram aqueles tipos de música para escutar em um almoço em família de domingo. Isso fica mais claro quando vemos a discografia e as letras das músicas da banda. Era nítida a coisa. Então eu realmente não sei quem teve a brilhante ideia de convidar eles para o programa infantil Clube da Criança, que na época já era apresentado pela Angélica. E ainda por cima, para cantar essa pérola aqui. Eu quis comer você. Tudo bem? Tudo bom? São todos do sul, né? Aham. Todos gaúchos. E agora a música nova, né? Eu quis comer você, é o nome da música. Olha só, que barato. Recentemente teve aquela reunião da Xuxa, Angélica e Eliana no palco do Criança Esperança, que foi algo muito comentado na internet e tudo mais. Aliás, eu só fiquei sabendo por conta disso mesmo, né? Só que aí muitas pessoas se perguntaram, poxa vida, né? Não chamaram a Mara Maravilha?
E essa situação da Mara Maravilha relacionada às outras apresentadoras é algo mais antigo do que a gente imagina. Tudo começa com aquele boato lá dos anos 80, 90, de que a Mara teria feito alguns rituais para acabar com o sucesso da apresentadora Angélica. Só que segundo a Mara, ela foi vítima de calúnia quando começaram a divulgar essa falsa notícia. Eu tive um pouco de relação com a Angélica e tiveram algumas fofocas em relação à macumba. Mas já foi, está lá no mar do esquecimento. Foi calúnia, ganhei o processo. Eu e Angélica fomos grandes vítimas de produtos da mídia, disse a Mara. Na época, a Mara Maravilha, assim como as outras apresentadoras, também tinha o seu programa e ganhou popularidade. Só que ela acabou se afastando por desentendimentos nos anos seguintes. Aí teve aquela treta de 2020, quando a Angélica, a Eliana e a Xuxa revelaram que tinha um grupo no WhatsApp, só que nesse grupo não tinha a Mara. Teve aquela treta da Eudora, e teve também a vez que a Mara participou do programa do Ratinho e cantou uma paródia de Hilarie. A Mara também uma vez falou que a Xuxa negou um convite para participar de uma live com ela. Aqui eu tô resumindo bem para vocês, mas tem um vídeo do canal Virou Festa, que é um vídeo de 1 hora, sim, 1 hora explicando toda essa treta de Mara Maravilha, Xuxa, Angélica, Eliana. É só assistir o vídeo lá que tá tudo explicadinho pra vocês. Mas aqui é só um breve resumo. A Mara, embora diga que não tem nada contra as apresentadoras, também comenta bastante a respeito desses acontecimentos em suas redes sociais, então é algo meio complexo. Aliás, falando a respeito da Mara, em um de seus programas, ela estava cantando uma música dela, porque além de apresentadora, ela também lançava músicas, chamada Não Vale a Pena. E em uma das edições do programa, ela estava cantando e quando ela terminava, isso aqui acontecia. Tudo isso em um programa infantil. Como não se esquecer da vez que a banda Gillette foi até o programa da Xuxa cantar aquela música. A cantora norte-americana Gillette foi ao palco do Xuxa Hits e cantou a música da trilha sonora da novela 4x4, que deu até um destaque bacana para a banda e tudo mais aqui, então por conta disso eles resolveram chamá-la ao Xuxa Hits. Porém, digamos que erraram feio na hora de escolher a música. Um fato curioso é que assim, na época a Xuxa falava inglês, várias pessoas entendiam inglês que trabalhavam na produção, mas mesmo assim aconteceu o que aconteceu. Mas o mais louco disso é que para tocar essa música em rádios eletrônicas de países de língua inglesa, os produtores fizeram uma versão chamada Short Man, que excluía todos os palavrões, mas mantinha ainda o sentido da música, Só que eles não falavam daquela maneira explícita que falaram igual no programa, Não cantavam dessa maneira explícita. A gente sabe que nos anos 90 o Palhaço Bozo foi um fenômeno, e eram 8 horas diárias de programação com o Bozo, e tudo ao vivo. Tinham várias atrações, desenhos, brincadeiras e etc, mas também tinham as famosas brincadeiras que aconteciam por telefone, que era praticamente a mesma coisa do Bom Dia e Companhia. Você ligava, podia participar e etc. Porém, dizem que teve um dia que uma criança acabou trollando o Bozo, que na época estava sendo interpretado pelo Luiz Ricardo, onde a criança manda o Bozo tomar naquele lugar. Em uma entrevista para o T-Noite com Danilo Gentili, o Luiz contou esse acontecimento e tudo mais, e tem na internet esse trecho dele falando a respeito disso, só que não tem nenhum registro, nem nada relacionado a esse acontecimento, da criança ligando pro Bozo e mandando ele tomar naquele lugar. Isso é um acontecimento bem marcante do programa, várias pessoas se lembram disso. Se eu não me engano, também mencionaram isso no filme do Bingo, e a gente não sabe se o SBT ainda tem registros disso por conta das enchentes, Então fica aí uma lost media histórica brasileira que pode ser que a gente nunca tem acesso a ela, ou talvez, quem sabe um dia ela não apareça por aí. O Bom Dia e Companhia é um programa com várias polêmicas e curiosidades. Não é à toa que já tem um iceberg só do programa aqui no canal. Por isso que muitas coisas eu nem mencionei aqui sobre o Bom Dia, porque lá já tem tudo mesmo. Então antes de falar,
Ah não, mas tá o fato que aconteceu do Bom Dia e Companhia. Depois desse iceberg, você vai e encara mais outro, tá bom? Nós temos o iceberg do Bom Dia e Companhia também. Mas ainda assim aqui falarei de uma maneira resumida sobre todas as suas maiores polêmicas. Bom, vamos começar pelo Yuji Tamashiro, mais conhecido pelo seu bordão do PlayStation 2. Segundo o site TV O Foco, o Yuji virou um ícone infantil em seu comando ao Bom Dia e Companhia no SBT, mas fora das telinhas o apresentador expôs que não era tão criança assim. O Yuji já falou em várias entrevistas que após o programa ele consumia muita bebida alcoólica, inclusive antes do programa também já aconteceu dele apresentar o Bom Dia e Companhia bêbado. Segundo as entrevistas, Yuji se sente arrependido do que fez na época do Bom Dia, mas ele também explicou que ele viu o glamour e a fama subir a cabeça quando ele era muito jovem e por conta da idade, ele fez da sua vida uma grande curtição, e essas coisas aconteceram como resultado. Outra grande polêmica também foi relacionada a Silva Abravanel, que começou a apresentar o Bom Dia e Companhia por volta de 2015, mas não cativou tanto o público assim, né, que já estava acostumado com as crianças. Eu sei que antes teve a Eliana, teve a Jaqueline, mas a geração que assistia ao Bom Dia naquela época estava acostumado com Yudi, Priscila, Maísa, e tudo aconteceu por conta de uma decisão judicial que proibiu as crianças de participarem do programa. Em um dos programas, a Silvia Abravanel até teve uma crise de choro antes de apresentar, e ela disse que acreditava estar sendo vítima de um complô para deixar o comando do programa. Outra polêmica também envolvendo a apresentadora aconteceu no dia 19 de fevereiro de 2020, quando ela interrompeu o programa e chamou alguns membros da equipe do palco, perguntando se eles haviam sido avisados sobre sua falta na última segunda-feira, e em seguida ela perguntou se a equipe sabia da informação, e alguns confirmaram que sabiam. Só que nas redes sociais, as pessoas criticaram a situação, falaram que foi um grande constrangimento aos funcionários e a acusaram de assédio moral. Outra vez também que ela já teve problemas com a equipe foi lá em 2018, quando ela reclamou da temperatura do estúdio, dando a entender que iria demitir o funcionário responsável pelo ar-condicionado. Ela também teve a sua conta do Instagram hackeada, recebeu o hate das pessoas, e por conta disso tudo ela queria se demitir. Só que o seu próprio pai, o Silvio Santos, não deixou. E aí nós vamos para a polêmica da roleta, que foi a última polêmica que deu maior bafafá na internet, que dizem que foi por causa disso que acabou o Bom Dia e Companhia, que foi quando em uma das brincadeiras o garotinho venceu, e aí ele pediu como prêmio um boneco do Lucas Neto. Aí ela meio sem jeito gira a roleta, a ligação cai em seguida, aí ela dá um prêmio de R$400 pro garoto. Só que claro, né, que muitas pessoas falaram que ela foi trapaceira, que ela escolheu o momento exato para parar a roleta com as mãos, que a criança poderia ter ganhado um valor maior, mas ela não fez isso. E aí chegamos à última edição do Bom Dia e Companhia como conhecíamos, onde a Silvia dedicou alguns minutos para se despedir do público e falar sobre os erros cometidos ao longo do programa sob o seu comando. O Bom Dia e Companhia dizem que voltou com uma edição especial no mês das férias, mas aquela versão do Bom Dia e Companhia que a gente já estava acostumado há tanto tempo não existe mais.